Tem país aí que é muito mais sério, por que é que não falam dele? Tem muito mais milhões. Então, dão muito, Israel, alguns milhões de pessoas só, por que é que não dão cartaz para Israel? Então veja, tudo isso é um processo político errado, está entendendo? Se uma pessoa começar a falar muito e agitar muito, mesmo doida, ela vai aparecer. Foi o que aconteceu na Alemanha com Hitler. Os loucos tomaram conta do poder, olha lá o que fizeram. Então o problema todo é o seguinte, a gente tem que pensar as coisas com ponderação, moderação, comedimento, e vendo os detalhes, e vendo a qualificação também, junto com a qualidade. Senão não adianta nada. Agora, nós temos que falar nesses países que tem muita gente, hoje, por exemplo, processo do Islã, é uma coisa muito séria. 1/4 da população da Terra são de islâmicos. O que há? Outra coisa, tem que falar com muita calma também sobre a China. Lá, como é que é? A China já é 1/6 ou 1/5 também, é só chinês. Outro, a Índia. A Índia já tem mais de 1 milhão de habitantes. Como é que é? Nós estamos com 6 milhões e meio, 6 bilhões e meio. Lá já tem 1 bilhão. Então, por exemplo, esses 3 países, não é 3 países, mas eu estou falando, os islâmicos, a China e a Índia. Isso devia ter colocado na ponta. Lá na ONU, eles deviam assentar nos primeiros lugares. Coisa séria. Por quê? O processo tem mais gente dessa turma, dessa etnia, dessa raça, seja lá o que for, não interessa. Mas aquela cultura tem mais. Isso aí, a gente não vê nada. A ONU tem que chegar um dia e valorizar o processo da demografia. Isso não é feito ainda. Então, por exemplo, tem lugar, às vezes, certa política que é assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, às vezes se elege o deputado de acordo com tantos milhares de habitantes. Um vereador é tantos milhares de munícipes, quer dizer, de cidadãos do município. Para isso tem um vereador. Então, isso tudo tem que ser pensado também do ponto de vista político geral. Você está entendendo? Perante essa realidade maior da Terra. Essa questão dos Estados Unidos, por exemplo, de ter fracassado no Iraque, isso dá força para a ONU. Então, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, essas regulamentações entre os países, a tendência é evitar que novos líderes como Hitler, por exemplo, se expressem como Bush. Novos líderes como Bush apareçam. O pior depois, ultimamente, que apareceu, o pior deles é esse. Ou senão, um Ariel Sharon, você quer outro também, bravo? Outra coisa, e esse caso do Hamas? Esse que é o líder do Hamas também. Como é que é? E deixar todo mundo lá para morrer. Agora, esse negócio de falar, você vai para o paraíso, isso é a maior tapiação atual que nós temos por aí. Agora veja, está tudo errado. Eles estão errados de mandar os foguetes, Israel está errado na hora que invade, e outra coisa, o mais errado disso é Israel, está na cara. Por isso o governo do Brasil foi até a favor. Por exemplo, 100 vezes mais, outra coisa, eles dizer que tem mais. A ONU devia de mandar tanque para, se eles estão querendo defender o Hamas, era mandar o tanque para ficar igual. Agora, essas guerras assimétricas, a ONU não devia de permitir uma coisa dessa. Todos os países mais fortes ir lá e fazer pressão. Agora, Israel não faz, porque os Estados Unidos é do mais forte, é um Estado americano, Israel. Como é que faz? Então, está errado dos dois lados. A situação é essa. Agora, veja, a coisa errada maior. A hora que eles vão lá, acaba com as torres gêmeas. Aí, reacende a vingança dos americanos. Eles vão e invadem Afeganistão, Iraque, tudo. Quer dizer, uma coisa contra a outra. Por quê? O pensamento é judaico. Então, o problema é da lei de Italião, o princípio de Italião. Então, é a vingança, é a represália. Então, está danado. Isso não vai parar ainda tão cedo. Você acha que a ONU pode sair mais forte dessa situação do Iraque? Eu penso hoje que no mundo. Não. Existe uma chance aí de vir do Obama. Esse Obama pode ser que ele vai ajudar, porque ele quebrou um padrão, um paradigma. Ele está com um nome árabe, dirigindo o país que está combatendo só árabe. Faz 8 anos que só pensam nisso. Esqueceram que o Brasil existe, esqueceram que a América existe, esqueceram que todo mundo existe. Só pensa em muçulmano, islâmico e árabe. E principalmente palestino. Faz 8 anos que o Bush só pensava nisso, em matar esse povo.
Agora, encarceraram esse povo em diversos países, fizeram prisão que ninguém sabia. A que ficou mais séria foi a da Abu Ghraib, depois essa de Guantánamo, mas tem um monte delas. Agora o Obama já está chegando lá e está falando que vai fechar isso tudo, dentro de um ano, que tem problema. Ele já está falando que tem problema. Uma pessoa que fecha, fecha. Não tem esse negócio de problema não. Ele superaria isso. Ele já começou mostrando falta de testosterona nisso aí. Eu falei para vocês, eu só confio na pessoa depois que eu vi os fatos. Vamos ver o que aconteceu. Na hora que ele fala que tem um ano, que não sabe o que vai fazer, que não interessa bolas. Leva isso para Carolina do Norte, leva todo mundo para lá e vê o que eles fazem lá, mas fecha o troço. Por que não? Você está entendendo? Então veja, isso aí, você vai me dizer que falta cabeça? Eles falam, tem essa hipótese, mas eles não seguiram. Então veja, já está fazendo concessão. Já, ó, essa concessão é concessão com a máfia. Nessa guerra de Israel com a Palestina, essa agora, que ele colocou que nos Estados Unidos não pode ter 2 presidentes, né? E aí ele se furtou de dar um posicionamento. Mas os Estados Unidos tem 2 presidentes. Então, mas na economia atualmente ele chama o Enu então, mas veja. E o Barak. São 2. Mas, Valdo. É Obama, não é isso? E o cara lá. Na questão da crise econômica, ele não se furtou, ele inclusive se posicionou, correu atrás de uma série de coisas antes de assumir. E em relação a essa questão, ele usou esse argumento. Então já mostra... Agora, ó, né? A primeira coisa, você lembra que eu falo, quem manda nos Estados Unidos é o Pentágono, e atrás do Pentágono tem os judeus. Agora você veja, esse caso aí, o Pentágono, não, aí tem os problemas, aí o Pentágono entra. Tem a embaixada, tem o processo diplomático, para onde vão esses prisioneiros? Agora eu digo para você, por que é que não pega aquele povo, tudo tira de lá e fecha aquilo? Isso pode ser feito num dia. Qual é o problema? Põe na prisão americana. Outra coisa, os Estados Unidos não tem lugar nenhum para colocar lá. Eles já fizeram campo de concentração na Segunda Guerra para os japoneses, até a Califórnia, vocês sabem que tinha campo de concentração. Eles usam Qual é o problema? Não pode fazer isso? É. Então você veja, essa dança, ele já entrou nela. O Pentágono está usando. Agora, eu tenho alguma esperança, porque ele colocou gente que são as maiores cabeças em matéria de administração. Ele soube selecionar o povo lá. Vamos ver o que é que dá. Agora o Pentágono está usando essa situação do direito internacional dos presidiários. Sim. Que é aí que está o problema, que eles estão usando isso. E aí a ideia é fazer a manutenção. E ele deixou, ele deixou o secretário de segurança, se eu não me engano, do Bush, o anterior, né? de defesa, né? É o mesmo. É estratégico também, né? Escuta. Para ele. Atrás da maioria dos diplomatas americanos fala uma pessoa do Pentágono. Ponha isso na sua cabeça para o resto da vida que você vai entender os Estados Unidos. E geralmente essa pessoa tem relação com toda a vida judaica, que ninguém conhece, só eles. Isso é a regra. Antigamente eles falavam que eram as incorporations que mandavam nos Estados Unidos, que tinham as 11 famílias que mandavam. Hoje nem isso eles falam mais, porque o negócio está tão óbvio que a política manda que não tem jeito. Agora veja, esse Obama, ele já está cerceado pelo Pentágono. Na hora que ele não consegue fechar. Por exemplo, ele não quer fazer uma coisa assim, ele mesmo falou que os primeiros meses que ele vai fazer umas notícias que possa repercutir, que crie uma abertura para o governo dele. Mas veja, isso tudo aí na minha terra, até o momento, tudo que ele fez é paliativo, mas tem outros nomes para isso, né? Que é... Bromeixo. Eufemismo. Você está entendendo? É para inglês ver. Então ainda não tem nada. Agora, estão falando também que os Estados Unidos vai sair dentro de 16 meses, não sei quanto, uma coisa dessa, né? Lá do Iraque. Agora, tudo isso é bobagem, a coisa não pode ser feita assim. Gente, quando ataca não é de um dia para outro, por exemplo, Israel não usa as mesmas técnicas do Hitler, dos nazistas, chama Blitzkrieg. É a guerra relâmpago. De uma hora para outra eles invadem, matam um monte de gente e pronto. Isso aí é o Hitler que criou. É o Guerra Relâmpago, Blitzkrieg, que é em alemão. Agora então veja, por que é que ele não faz uma Blitzkrieg para desfazer o que está errado? Só na guerra que eles são bons? O que há? Então isso tudo nós temos que ver. Agora, uma coisa das mais sérias é o seguinte, que eu comecei a falar. O que adiantou
Vêm os islâmicos, vão lá, derruba a Torre Gêmea e assula tudo quanto é americano. 8 anos eles passam combatendo através do Bush no Afeganistão. Quase 8 anos, né? Está caminhando para isso. Mais ou menos 8 anos. É 2001, 8 anos. Agora, o que é que se passa? O Afeganistão e o processo e a guerra também dos palestinos.